dia ou boa tarde, seja a hora do dia ou da noite que o senhor ouvinte está nos ouvindo, ou a senhora. É uma alegria retornar hoje ao Marcuse, o segundo episódio sobre Marcuse. E hoje nós vamos começar a ver os conceitos fundamentais dele. Mas antes, por favor, compartilhe, dê o joinha se você está gostando do programa, que isso é muito importante para nós. Lembrando sempre que esse programa é um oferecimento do GEC, do Grupo Educação, Ética e Cidadania. Zé, vamos conversar agora mais profundamente sobre Marcuse, falando um pouquinho sobre... Você falou no programa anterior, você começou a falar da sociedade industrial, você começou a falar lá da institucionalização da destruição. Então, continua para nós, fala um pouco aí da sociedade industrial e do homem unidimensional, que era até o título do livro que você mostrou para a gente no episódio anterior. Vamos aprofundar desse assunto. Tá. João, a gente pode, para pensar, não é exatamente fácil a gente compreender o que é a sociedade industrial. Normalmente a gente tende a compreender, digamos assim, de um modo equivocado. Talvez a expressão induza a um equívoco. Vamos começar com uma analogia. Vamos pensar, em vez de sociedade industrial, vamos pensar primeiro em o que é uma cidade industrial. Veja bem, o senso comum, mas não só o senso comum, a mídia, na linguagem cotidiana das pessoas e dos meios de comunicação, normalmente quando a gente fala em cidade industrial, a gente está associando isso a uma cidade cuja base econômica é a indústria. Pensando em indústria, comércio, serviço, a indústria é o principal. É como se você tivesse, por exemplo, alguém poderia pensar no mesmo, por exemplo, se uma cidade não é industrial, ela poderia ser uma cidade turística, ela podia ser uma cidade histórica, agrária. As cidades medievais eram agrárias. Não é que a agricultura existia nelas, mas lá fora. Por exemplo, lá no centro-oeste do Brasil, tem muitas cidades que a economia é baseada no agronegócio. Ou seja, e além do mais, existem as pequenas cidades do interior, que não são cidades industriais. Então, o senso comum pensa, a primeira ideia, fica parecendo que uma cidade industrial é uma cidade que tem muitas indústrias. É uma sociedade com economia industrial. E, na verdade, não é isso. Sociologicamente, não é só isso. Mas é tudo, né? Indústria, comércio, serviço, mas mais do que a própria sociedade. Veja bem, sociedade industrial não é só uma sociedade que tem indústrias. Mais do que isso, é uma cidade, é uma sociedade cujos espaço, o arruamento urbano, os tempos, os ritmos de vida, eles são organizados pelo e para a indústria. Numa sociedade industrial, a indústria vem para o centro da sociedade para fazer, não é que ela vem para o centro da sociedade, a sociedade humana vai tornar-se uma peça de uma imensa maquinaria produtiva. Como se a sociedade industrial fosse ela própria uma engrenagem produtiva e o humano vai ser uma peça nessa engrenagem. Mas vamos voltar para a analogia para a gente entender. Historicamente, a cidade ela surge milênios antes da indústria. Ou seja... por exemplo, era artesão no começo, não era indústria. Atenas, Esparta, eram cidades. 500 anos antes de Cristo.
A Bíblia vai falar em Sodoma, Gomorra. Tá vendo? Você tem cidades medievais que existem, foram preservadas, estão na Europa até hoje. Ou seja, a cidade, ela é antiga. A indústria é moderna. A cidade, Jamar, ela surge, ela foi inventada para ser sede da política, da cultura, como um lugar organizado para a vida humana, para a convivência humana. Claro, não de todos. Os escravos ficavam lá fora, os trabalhadores ficavam lá fora, a cidade era para os proprietários, mas era um lugar, não era um lugar de economia, era um lugar de política, era um lugar de cultura, era um lugar de lazer, no sentido, por exemplo, do teatro, cultura e lazer andavam juntos. E a partir do, tá vendo, é um lugar, a cidade foi inventada para a convivência humana, por isso que tem muita esquina. E a partir do século XIX, tá vendo, muito recente, a indústria vai requisitar, vai solicitar, vai invadir a cidade e o humano. A cidade vai tornar-se o urbano. Tá vendo? A cidade acabou. O que existe na sociedade industrial é o urbano. O urbano é completamente diferente de cidade. Tem um exemplo interessante. Pode ser que alguém que esteja nos ouvindo conheça Brasília e que conheça Diamantina. Se for alguém da nossa idade, talvez lembre não lembre pessoalmente, mas tenha notícia de JK. JK foi quem construiu Brasília e JK todo final de semana ia para Diamantina. Então, Diamantina é uma cidade. A periferia está se tornando urbana, mas Diamantina é cidade. O arruamento, os becos. Diamantina não foi inventada para circulação de veículos, mas para circulação de pessoas, no máximo cavalos e carroças. Então, é uma cidade de ruas estreitas, com muitos lugares de encontro e de convivência. Brasília não tem esquina. Tá vendo? Brasília é uma cidade para cá. Brasília é um urbano. Diamantina é uma cidade. Dizem que se você quiser saber por que JK construiu Brasília, você tem que ir a Diamantina. E se você quiser saber por que JK ia para Diamantina todo final de semana, então você tinha que ir para Brasília. Tá vendo? O urbano e a cidade. Mas até hoje, os deputados vão lá, mas final de semana volta para a terra deles. Agora, no caso do JK, essa analogia no sentido assim, é como se você vai para a cidade para fugir do urbano, porque a cidade é o lugar do humano. A diferença entre a cidade e o urbano, além dessa, né, ou seja, a cidade é para o humano, o urbano é para o econômico. O urbano ele é organizado para os ritmos industriais, para a produção e circulação de mercadorias. Você pega assim, mesmo uma cidade igual Diamanópolis, que não é uma grande cidade industrial, existem, mas se veja bem, Diamanópolis é uma cidade industrial, nesse sentido que a gente está falando. Se você pega assim o centro da cidade, a cidade é organizada a partir do centro, e o centro é econômico. O centro ele é um lugar de circulação de mercadorias. Não é um lugar de circulação de pessoas. Passa pelo centro da cidade no final de semana, você vê. Está vazio. Por quê? Porque não tem economia funcionando. Está vendo essa ideia da economia vai para o centro da cidade? Isso é uma característica da sociedade industrial. E é isso que permite a gente pensar, o Adorno não vai usar essa expressão, que nós não estamos numa era pós-industrial. Por quê? Porque a lógica industrial, a mentalidade industrial, invade
todos os demais segmentos da vida. Ou seja, se o mercado está no centro, o que está na periferia desse centro se organiza segundo a mesma lógica do mercado. Se a indústria é o fator dinâmico da economia, então tudo mais na sociedade se organiza em função da indústria. O comércio se organiza em função da indústria, o serviço se organiza em função da indústria. Se a indústria vai mal, o resto vai mal. E a vida também se organiza em função da indústria. Ou seja, você pode pensar numa indústria da educação. A educação opera em escala industrial. Numa indústria cultural, os próprios frankfurtianos escreveram sobre indústria cultural, indústria do lazer, indústria do turismo, atende até por esse nome, indústria da religião. A religião opera em escala industrial. Indústria do espetáculo. Você pega os espetáculos hoje, os espetáculos globais, eles são produzidos numa escala industrial. Você tem um espetáculo ali, o momento em si, que vai reunir, sei lá, às vezes milhões de pessoas presenciais fisicamente, mas aquilo vai ser produzido, vai ser filmado, documentado, os sons vão ser captados, as imagens, e aquilo vai virar um produto em escala É um produto industrial. Lewis Mumford, que é um historiador americano, ele usou a expressão, ele criou uma expressão para se referir à sociedade industrial, que seria a sociedade máquina. Está vendo? Você tem a máquina, você tem a sociedade máquina. O que é sociedade máquina? Ela se organiza no mesmo modo da máquina. Abre aspas aí, Mumford. Segundo ele, o homem da era da máquina, isso é Marcuse citando Mumford, o homem da era da máquina tem uma personalidade objetiva. Acabou a subjetividade. Uma personalidade objetiva. Alguém que aprendeu a transferir toda a espontaneidade subjetiva à maquinaria, que serve a máquina, a subordinar sua vida à factualidade de um mundo em que a máquina é o fator, ele é o instrumento. As distinções individuais de aptidão, percepções de conhecimento são transformadas em diferentes graus de perícia e treinamento, a serem coordenados a qualquer momento, dentro da estrutura comum dos desempenhos padronizados. Trazendo isso para a linguagem cinematográfica, Charles Chaplin, tempos modernos, vai estar pensando isso. Ou seja, o Chaplin pensou a sociedade industrial como uma grande engrenagem produtiva que suga o humano para dentro de si. É a capa do filme Tempos Modernos. É um humano que foi engolido pelas engrenagens. O Marcuse Jonar, ele pensou a sociedade industrial como uma civilização da produção destrutiva e criação destrutiva. A indústria vai requisitar a natureza como matéria-prima e o humano como produtor e consumidor. E aí a conclusão dele, né, de que na sociedade industrial o homem se torna unidimensional. O que significa isso? Homem unidimensional. Homem unidimensional é o homem da sociedade industrial. Ou seja, a vida dele existe numa única dimensão. A dimensão econômica, a dimensão mercantil. É uma vida voltada para a produção e o consumo visando o lucro, que não é distribuído. A produção e o consumo são distribuídos. O que resulta disso? Não. Essa é a ideia dele de sociedade industrial. E também de raspão de homem unidimensional.
Ele tem uma polêmica, Jomar. A gente estava falando, né, das diferenças e das... Zé, antes de você passar para a polêmica, só para a gente fazer uma tentativa de resumo do homem dimensional e da sociedade industrial, para ver se eu entendi bem, né? Fazendo aqui a posição também do ouvinte nosso, ou do telespectador. O que acontece? Na Revolução Industrial, né? O que acontece? Parece que esse modelo industrial ele vai além da indústria. Ele caminha ali para que todas as outras humanidades, chamando assim, né, vai se adequar a esse processo, a indústria que teve muito sucesso, né, que mudou a forma do homem produzir, por exemplo, tudo daquela forma. Talvez o Taylor aí vai falar, mudar e mostrar que isso começou a ir para a cultura, começou de toda a forma que a sociedade se organiza, né? Você deu alguns exemplos aí, como é que o turismo se tornou industrial, mas na verdade é tudo a questão econômica também, a questão do capitalismo, a questão de tudo em função do lucro, tudo organizado, e isso tornou o homem também apenas no seu aspecto econômico. É mais ou menos isso? O homem foi, digamos assim, conformado. Isso aconteceu com muita coerção de consumo. É uma recompensa disso, né? Mas é isso que você falou, uma sociedade industrial requer um homem unidimensional. Porque a indústria, Jomar, ela é totalitária. A indústria é intolerante contra aquilo que não é industrial. Por exemplo, agro é indústria. Ele opera em escala industrial. Basta você pegar a quantidade de toneladas de grãos de soja que o Brasil exporta para a China, agora não exporta mais para os Estados Unidos. Você vai perceber o seguinte: a produção disso não pode mais ser classificada como agrária. Isso não é setor secundário. Isso é da escala industrial. Agora veja bem, um exemplo interessantíssimo de industrialização da vida é pegar a escola. A escola é industrial. Veja bem, a escola é uma invenção do final do 18. Nós estamos falando da escola pública. É iluminista, inclusive. Isso. Ela surge no final do 18, mas ela vai se tornar uma realidade sociológica no 19, quando a sociedade se torna industrial. Tá vendo? A indústria ela vai precisar de um trabalhador concentrado para repetir uma determinada... Especializado na banalidade, especializado numa coisa simples, que não exige muita complexidade. Chaplin mostra isso em tempos modernos. Você vai ter que ficar fazendo monotonamente, repetitivamente, se é que existe essa palavra, se é que eu falei certo. Você vai repetir uma mesma tarefa durante uma jornada. Que hoje não precisa mais, você põe um robô para fazer isso. Mas mas na época, sim. Isso. O trabalho da época era diferente do trabalho de hoje. Na época a gente estava na revolução eletromecânica, depois vem a microeletrônica. Mas pensa na escola no século XIX. O sujeito precisava chegar na fábrica, fazer alguma coisa repetitiva. E já está com o seu corpo adestrado, e a sua cabeça também. Então um aluno ia para a escola, para ser adestrado. Ele senta. Você vai ficar quieto e calado durante 2 horas. Depois tem um intervalo, depois você volta e fica quieto e calado mais 2. Supostamente prestando atenção, mas supostamente ainda aprendendo. Não aprendia nada, prestava atenção em nada, mas o corpo estava ali. Era o que a indústria precisava. Está vendo? Corpos dóceis. Para isso a indústria vai invadir essa coisa fundamental que é a escola. Tá vendo, João Márcio? Só para tocar no último ponto que você tinha comentado lá atrás, da polêmica. Isso. Uma polêmica dele com Adorno. A questão seria o seguinte: na linguagem dos programas humorísticos mexicanos, quem vai nos salvar?
na linguagem dos frankfurtianos, de onde virá a oposição a tudo isso? Quem vai oferecer resistência a isso? Quem serão os opositores a isso? O Marcuse tinha uma opinião, ele tem uma disputa, uma controvérsia, com uma polêmica com Adorno sobre isso. O Adorno achava que a resistência vinha de dentro do aparato, do sistema. O Adorno achava que a coisa era tão estúpida que o humano, uma hora, ia cair a ficha sobre despertar. Nós estamos fora, nós temos que recuperar. O Marcuse não acreditava na possibilidade dos de dentro oferecerem qualquer resistência. Ele já tinha feito uma pesquisa lá no início do século XX sobre a personalidade do emergente proletariado. Uma pesquisa muito psicanalítica, foi feita em companhia do Erich Fromm. Ele já concluiu na época que o sonho do proletário era se tornar um burguês. Então ele não via ele não tinha esperança em quem estava inserido, ele via esperança em quem estava fora. Por isso é que ele foi muito lido. Quem estava fora? Ele foi muito lido pelos hippies. Os hippies. Assim como ele foi muito lido pela contracultura, pela juventude da década de 60. Tá vendo? Não eram proletários. E que estavam fazendo o que o Marcuse chamava de a grande recusa. O que é a grande recusa? A grande oposição. A quê? A lógica da sociedade industrial que faz com que o humano seja um apêndice dela. Marcuse acreditava nessa possibilidade. Os que estão fora, os excluídos. Os ladrões, segundo ele, fazem oposição ao aparato. Aqueles que se recusam a entrar no aparato, estou fora. Você tem recusas nesse sentido. Tem surgido aí uma geração, João Mar. O problema é que essa geração fica em casa, não sai de casa, né, devendo as custas dos pais. Mas de gente que está se recusando a entrar no aparato. Existe quem recuse a fazer com que a sua vida se torne um apêndice da maquinaria produtiva. Pode até não ter consciência disso, que está fazendo isso. Mas você tem recusa. Existem vários tipos de recusa. E o Marcuse está pensando em investir nessa gente, se dirigir a essa gente, para oferecer, em busca de rebeldes, em busca de gente que possa oferecer resistência a isso. Muito legal. Eu fico pensando, igual você falou nos hippies, né? Eles recusaram a achar, né, uma sociedade alternativa, como diz o Raul Seixas, mas é o seguinte, o que eles foram feitos deles? Eles acabaram absorvendo. Foram assimilados. Foram absorvidos. O que significa que é difícil oferecer resistência. Que a resistência a esse sistema é muito difícil, né? Não sei como fazer, eu pelo menos não tenho resposta a isso, não. Então nós vamos finalizar o programa de hoje, por causa da questão do tempo, né? Já temos 24 minutos de programa, mas vamos continuar falando, né, de Marcuse no próximo programa, onde a gente vai ver e aprofundar mais nessa questão, né, da individualidade, né, da resistência, da individualidade. Nós vamos avançar, e também na questão de massas que a gente vai trabalhar. Queremos agradecer os ouvintes e lembrar para você divulgar, para você curtir esse canal, que é muito importante. É só dar um clique aí no gostou, né? E também compartilhar para quem você gosta. Agradecemos ao Zé Geraldo mais esse programa. Semana que vem estaremos de volta com o terceiro programa sobre Marcuse.